Fala galera, aqui é Rafa Santos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Green the Brain. E hoje nós estamos recebendo a professora Yamina Montaldo, que está aqui com a gente. Oi, pessoal. E o tema desse episódio é um grande crossover, né? E nós estamos trazendo a microbiologia aqui. A professora vai falar um pouquinho sobre microbiologia. E vocês que estão assistindo, que estão ouvindo esse podcast, saibam que depois nós vamos disponibilizar o vídeo lá no YouTube para que vocês possam ver o rosto da gente e interagir um pouco mais. Não se esqueça de deixar aqui embaixo no vídeo o seu comentário e também no podcast todos os dados sobre as nossas redes sociais estão aqui embaixo, tá? Tanto do entrevistado quanto do projeto. Você pode conferir aqui embaixo. E é isso. Galera, hoje, como eu disse, nós estamos recebendo a professora Yamina Montaldo, ela que é zootecnista, doutora em biotecnologia, pós-doutora em nutrição de ruminantes e professora voluntária da Universidade Federal de Alagoas, na disciplina de microbiologia geral, dos cursos de agroecologia e engenharia florestal. Professora, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Nós estamos muito felizes de estar te recebendo aqui. É um prazer imenso. E é isso. Pode ficar à vontade. Obrigada a vocês, meninos. Vocês são uns amores, sempre foram os amores, foram meus alunos. Parabéns pela iniciativa. Tá muito bonito. Essa ideia de vocês é fantástica, de atingir as pessoas da melhor maneira que puder e da maneira mais fácil que houver, até por conta da pandemia, né? Que é justamente também a minha área de atuação. Então, a parte do coronavírus, entendeu? Faz parte da microbiologia, a gente estuda vírus, vocês já foram meus alunos e sabem disso, não é isso? Então, assim, é muito importante que as informações cheguem. Então, vocês me pediram uma introdução, sabe? Uma contextualização sobre o que é microbiologia e vamos tentar chegar do jeito que vocês quiserem, né? Com as perguntas que vocês me fizerem, tá? A gente vai caminhando e é isso, tá? Então, como o Rafael falou, tá? Denise está aqui, a Aneline também, foram minhas alunas, e meu aluno. Sou professor da Universidade Federal de Alagoas, estudei na universidade basicamente a vida toda, né? Graduação e pós-graduação, e o pós-doutorado também na Universidade Federal de Alagoas. Tive a oportunidade de sair do país, mas por conta de problemas de família não saí, mas a universidade supriu tudo o que tinha que me suprir em termos de qualificação para dar aula. E após isso, por necessidade da universidade, até por uma questão de falta de alguns professores, entendeu? De abertura de novos concursos para algumas matérias, então aparecem sempre essas vagas de professores voluntários e eu me candidatei em uma delas e fui selecionada. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar com a turma da agroecologia e da engenharia florestal também, entendeu? A agroecologia para mim, o caminho é uma coisa que eu gosto, que me identifico e que eu acredito que hoje não tem como desvincular, entendeu? A parte das agrárias de uma maneira agroecológica de existir, tá? Então, eu vou dar uma breve introdução para vocês sobre o que é microbiologia, rapidamente, e depois eu vou me ater às perguntas que os meninos fizeram para mim, e aí a gente dá seguimento. Tá bom assim, Rafa? Tá tranquilo. Pode ser assim. Pronto. Então, assim, então isso é um conceito geral de microbiologia, tá, pessoal? Independente de qualquer área que a gente esteja falando, se eu estiver trabalhando com agroecologia, com engenharia florestal, com zootecnia, farmácia, medicina e qualquer microbiologia industrial, etc. Então, assim, a microbiologia é um ramo da biologia que estuda os micro-organismos, tá? Nos seus mais variados aspectos. Quais são eles, tá? Morfologia, fisiologia, reprodução genética, taxonomia, tá? E a interação com os outros ambientes, tá? E outros animais, outros seres ou interações com os outros seres e ambientes. Mas aí o que a gente começa a pensar? O que são micro-organismos? Se a gente for levar para isso em forma de podcast, como informação para as pessoas que precisam adquirir um pouco, pelo menos, de conhecimento mínimo necessário,
até para quem não está na universidade. Então, são formas de vida diminutas, tá? Individualmente muito pequenas, que para serem vistas a olho nu, né, é um pouquinho complicado, tá? Isso aí, geralmente, a gente precisa, como vocês sabem, de auxílio de um microscópio, na maioria das vezes, porém, alguns a gente consegue ver a olho nu, como alguns fungos que a gente está acostumado, como, por exemplo, o cogumelo, tá? Então, o grupo dos micro-organismos que a gente estuda em microbiologia, basicamente, quando a gente fala de geral, tá? A gente inclui o grupo das bactérias, dos fungos, os protozoários e as algas microscópicas, tá? Assim também como os vírus, que no momento, como eu falei anteriormente, está sendo um grande problema e uma grande dificuldade, uma jornada para a humanidade, tá? Que é passar por essas provações, tanto de privação, de encontro com os próprios familiares, quanto a saída, entendeu? Para poder, digamos assim, respirar e ver outras pessoas, ver outros áreas, porque a gente precisa evitar esse contato com outras pessoas, até o pessoal que não está vacinado não sair prejudicado, porque quando a gente evita tomar vacina, a gente também prejudica outras pessoas, tá? Então, os micro-organismos é um grupo bastante diverso, tá? Que faz da microbiologia uma ciência dinâmica, tá? E tem muitas ramificações, tá? Como o aspecto da vida humana. Então, aqui eu tenho alguns exemplos para vocês visualizarem, tá? Se esse episódio depois for para visualização de vídeo, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de vídeos, tá? Fotos de algas, protozoários, bactérias e o grupamento arqueia. Tranquilo? Então, basicamente, a microbiologia básica, ela vai tratar da morfologia, da fisiologia e da genética e da taxonomia e ecologia desses grupamentos que eu falei anteriormente. O vírus, as bactérias, os fungos, tá? E as arqueias. E os protozoários também, claro, tá? Aplicada, ela é uma ciência um pouco mais dinâmica, com ramificações, tá? Que aí vai trabalhar em todos os aspectos da vida humana e animal, tá? E também, claro, que ambiental, porque sem um ambiente a gente não tem como trabalhar com os micro-organismos, tá? Então, uma das perguntas que já foi me feita pelos meninos, e aí já vou adiantando essa resposta, é como essa microbiologia pode ser dividida em diversas áreas. Isso aqui só são exemplos, tá, pessoal? Então, assim, a gente tem a microbiologia que é agrícola, que geralmente é voltada para vocês da agroecologia. E como eu fiquei com a parte geral, eu nem sei quem vai dar, o que vai lecionar para vocês a agrícola, nem sei se vocês vão ter agrícola ou se condensou as disciplinas, porque teve uma coisa dessa, que eu não me lembro, tá? Então, a gente tem a microbiologia zootécnica, a gente tem a microbiologia veterinária, ambiental, a médica, que eu falei a vocês, a industrial, a de alimentos e, como eu falei, eles estavam brincando comigo no começo, antes de começar essa live, entendeu, desse podcast. Eles não tinham ideia, quando eu ficava brigando com eles, que eles iam ver bastante a microbiologia depois do segundo período por diante, não é isso, Rafa? É isso, viu, minha gente? Se preparem, vocês que estão no início do curso, porque a gente vê microbiologia praticamente quase o curso inteiro. Sempre tem ali, sempre aparece, sempre vai e volta, mas sempre está lá. Sempre está lá, sempre tem alguma coisinha, né, Rafa? Então, quando a gente pensa em micro-organismo, a gente sempre pensa assim, micro-organismo é uma coisa patogênica. Não, pessoal, não é, entendeu? Basicamente, 99% dos micro-organismos, eles são não patogênicos. Ou seja, eles são micro-organismos benéficos. Porém, esse 1% é patogênico e esse 1% ele acaba, por diversas vezes, prejudicando nós seres humanos. E como essa aula é voltada e dirigida para nós que somos das agrárias, as plantas e outros animais, tá? Então, assim, cerca de metade, entendeu, da biomassa do mundo é constituída de micro-organismos. A gente tem mais micro-organismos do que célula no corpo da gente, tá? Então, o que acontece? Os homens, eles estão intimamente ligados entre as atividades com os micro-organismos, tá? As atividades são associadas a eles. E, como eu falei anteriormente, 99% dos micro-organismos são benéficos e 1% deles são patogênicos. E aí, pessoal? Quais seriam essas funções desse micro-organismo, tá? Muita gente usava acredita que a microbiologia é uma ciência atual, entendeu? Assim, o nome microbiologia talvez não seja tão antigo quanto a descoberta dos micro-organismos, porque a gente tem muitos alimentos que na época de antes de Cristo que já existiam, entendeu? Que eram a base de micro-organismos, muita gente não sabia, tá? Que era isso, como a gente tem o vinho, a cerveja, o saquê, tá?
o leite fermentado, que são subprodutos de origem microbiológica, beleza? E aí eu tenho para vocês que entrar basicamente no que eu acredito e que eu acho muito importante, que é a parte da microbiologia com a agroecologia. Então, a agroecologia hoje, ela é uma ciência de extrema importância. Ela está ligada diretamente com a microbiologia, porque a microbiologia basicamente é a ciência do dia a dia. A gente, como eu estava falando com o Rafael, com a Aneline, entendeu? São coisas que a gente vê no dia a dia, uma gripe, tá? Uma comida diferente, um queijo bem trabalhado, um iogurte, a gente vê uma planta contaminada com um determinado fungo, tá? Ou com um determinado vírus também. Então, assim, as vacinas que são elaboradas, os antibióticos que são elaborados a partir de micro-organismos. Então, assim, é uma ciência extremamente atual, dinâmica e popular. Por quê? Porque ela está presente no dia a dia da gente, tá bem? Quando a gente fala de cuidados de higiene, de saúde, a microbiologia está inserida, tá? Quando a gente fala da agricultura, a microbiologia está inserida, tá? Quando a gente fala de produção agrícola, a microbiologia está inserida, porque se eu tenho uma infestação de praga dentro de uma lavoura, entendeu? Eu vou ter complicações e a minha quantidade de produção vai ser prejudicada, tá? Ou, professora, se eu usar micro-organismos também beneficamente para ajudar a promover crescimento, pode também. Então, está envolvida tudo isso na produção. Então, assim, e na parte de consumo de alimentos, ela está bastante inserida, tá? Sem contar a parte que eu falei com vocês, que é a parte industrial e de medicamentos probióticos e antibióticos, que a microbiologia está inserida. E aí, a gente tem a utilização prática e direta, que a gente pode pensar, que eu posso pensar diretamente, utilizada na agroecologia, tá? Que é diretamente na parte de plantio, tá? Que a gente pode falar das micorrizas, vocês lembram? Não sei se vocês lembram. Então, que são fungos, né? As micorrizas, tá? Se dando divididas em endomicorrizas e ectomicorrizas, são do grupamento dos zigomicetos, tá? E trabalham através da simbiose. E aí, vocês lembram que é simbiose? Rafael, Analine, bora lá. Não faz essa cara. Então, é quando ninguém está perdendo, basicamente. Aquele conceitozinho mais tradicional, mais simples, mais rasteiro que a gente pode usar, a simbiose, tá? É quando o micro-organismo vai beneficiar, nesse caso da micorriza que eu estava falando, a raiz. Porque a micorriza é a associação da raiz com o fungo. Tá? E o que é que esse fungo faz? Ele ajuda a captar nutrientes do solo para a planta. Então, ele acaba fazendo o quê? Promovendo o crescimento vegetal, tá? Outra aplicação bem direta, a gente pode falar de produção e comercialização, tá? De cogumelo, tá? Que é uma coisa que está muito em alta para o pessoal que é vegano, entendeu? Como substituição de proteína. Para pessoas também que não gostam de comer, mesmo não sendo vegano ou não sendo vegetariano, pessoas que gostam realmente de qualquer tipo de cogumelo, como eu, por exemplo, entendeu? O cogumelo, a indústria do cogumelo está em alta, inclusive tem muitas espécies de cogumelo que são caríssimas, tá? Então, é outra coisa que a gente pode aplicar agroecologicamente, que não vai demandar tanto espaço, não vai ter tanto custo, entendeu? E a gente pode trabalhar isso dentro de pequenos produtores de agriculturas familiares, entendeu? Ou até mesmo de assentamentos e ocupações, tá? E aí a gente tem que lembrar que aqueles conceitozinhos de agricultura familiar, necessariamente, quando a gente fala de agricultura familiar, a gente não está ligando a agricultura familiar diretamente ao pessoal que é de assentamento ou de ocupação. Não necessariamente, tá, pessoal? A agricultura familiar é aquele conjunto de pessoas onde a gente tem uma família que trabalha a terra. A quantidade de hectares, isso aí vai valer, entendeu, de acordo com o município, porque tem município que aí tem como agricultura familiar uma terra que pode ter até 240 hectares, aqui em Alagoas mesmo. Aí você pensa, poxa, 240 hectares é muita coisa? É muita coisa, entendeu? É muita coisa. Quando a gente fala de agricultura familiar ou agricultura camponesa, que é completamente diferente, que é o que a gente prefere tratar, a gente está tratando com pessoas que têm lotes pequenos e uma propriedade pequena. Então, a gente procura otimizar e a microbiologia calha e é muito eficiente nesse aspecto, porque a gente consegue implantar tecnologias de um custo teoricamente simples, entendeu? E até fácil, como eu acabei de falar para vocês, a parte das micorrizas, entendeu? A parte da produção e comercialização de cogumelo, que a gente pode fazer com vários substratos, como, por exemplo,
a cana-de-açúcar, tá? O bagaço da cana-de-açúcar é utilizado como substrato aqui, para o Nordeste, para cultivar o cogumelo, tá? Porque ele vai utilizar aquele bagaço para poder se nutrir, tá? Aí também a gente pode fazer o quê? Aquele produtor que cria aquele pequeno animalzinho, porque sempre está integrado, não é isso? Ele tem a produção agroecológica, sustentável, limpa, entendeu? Orgânica, que não necessariamente às vezes é agroecológica, mas não é orgânica, vamos lembrar isso, hein, pessoal? Não necessariamente o agroecológico está ligado ao orgânico, tá? Mas, geralmente, a gente encontra pessoas com um pouco mais de consciência dentro da agroecologia. Então, o que acontece? A mulher, geralmente do camponês, ela pega aquele pequeno animal, aquele frango que a gente deixa orgânico, ou aquela pequena vaquinha que está lá na produção, e daquela vaquinha ela retira o leite, tá? E do leite ela faz subprodutos de origem microbiológica, tá? Que seria o iogurte, o queijo, tá? Você também vê pequenos produtores cultivando abelhas, tá? Então, assim, aí dali ele fabrica o mel, e sai subprodutos por cima de subprodutos, entendeu? Que são, se você olhar direitinho, um ou outro vai ter uma base microbiológica. Rafa, se quiser continuar com as perguntas, fica à vontade, Andaline, estou aqui à disposição, tá? Acho que a introdução foi até bem grandinha, vou deixar vocês agora respirarem um pouquinho. Valeu, professora, foi muito bom. Me lembrei de algumas coisas também, porque a gente sempre fica com aquela dúvida, aquele pé atrás, mas aí eu gostei, porque eu recordei também de algumas coisas. Eu tinha até me esquecido. Tá vendo? Coisa boa. Ótimo, né? Primeiro nós vamos para o intervalo, né? Porque tem que ter intervalo agora, assim, rapidinho. E a gente volta já já com mais conteúdo para você que está escutando esse podcast, você que está assistindo esse vídeo aqui no Green the Brain Podcast, com o programa Sessão Green the Brain. Segue agora a gente no Instagram. É fácil, prático e rápido. @GreenTheBrain. Segue lá. Vamos lá. Galera, nós voltamos. Sejam bem-vindos novamente a esse programa, Sessão Green the Brain. E agora nós vamos para o bloco de perguntas. São 4 perguntas. Quem vai fazer essa primeira aqui é a Anneline, depois a Denise, e depois eu faço as outras. Pode ir, Anneline. Vamos lá, pessoal, as perguntas. Como a professora, durante a explicação, já respondeu a primeira, vamos seguindo para a segunda pergunta, que é como os fungos e as bactérias atuam em relação às plantas. Professora? As ordens, Anneline, vamos embora, né? Eu já respondi a primeira, realmente, né? Termino falando demais, mas é assim mesmo, né? Professor, né? Se deixar um professor falar, ele nunca mais para de falar. Então, a gente continua e vai falando. Vou até parar de brincar com vocês, vou continuar falando. Vamos dar uma aula séria, né, pessoal? Então, assim, basicamente, o que os meninos estão querendo saber é como os fungos e as bactérias, dois grupamentos extremamente importantes dentro da microbiologia. Lembrando que todos são importantes, mas eles queriam saber especificamente quais eram, como os fungos e as bactérias atuavam na relação das plantas, tá? Então, basicamente, eles mantêm as funções de manutenção dos ecossistemas, tá? Como componente da cadeia alimentar, tá? E nos ciclos, não sei se vocês vão lembrar, e tiveram outras aulas bioquímicas e de outras matérias agora pela frente, que são os ciclos biogeoquímicos, tá? Também podem promover crescimento e as doenças através desses ciclos biogeoquímicos, tá? Então, o que acontece? Esses ciclos biogeoquímicos, entendeu? Ele é um percurso realizado no meio ambiente por um elemento químico essencial à vida, tá? Então, o que acontece? Geralmente, esse micro-organismo precisa, entendeu? Desse elemento, tá? Para manter as suas atividades, tá? Então, esse termo desses ciclos biogeoquímicos, como a gente utiliza, entendeu? É derivado do fato de que é um movimento cíclico, tá? De elementos que formam um organismo vivo e o ambiente geológico. Então, basicamente, a gente tem o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, tá? A gente tem o ciclo do enxofre, o ciclo do oxigênio e basicamente isso. É que eu fico querendo falar do monte, oxigênio e tal.
Então, assim, é através desses ciclos biogeoquímicos, tá? A gente consegue perceber a função da planta, porque se eu conseguir fazer com que esses ciclos funcionem direito e ajam de uma forma perfeita, eu vou fazer com que essa planta se nutra perfeitamente, ela cresça de maneira correta, tá? E aí a outra parte é que, quando a gente estuda microbiologia também, tá? Os fungos e as bactérias, elas podem causar doenças às plantas, tá? Não somente agem como promotores de crescimento vegetal, que é uma parte boa e que a gente procura explorar, entendeu? Em termos acadêmicos, e alguns empresários já entenderam, algumas pessoas já entenderam, produtores, que é interessante produzir micro-organismo, tá? Em termos industriais, para poder utilizar em plantações, tá bom? Então, basicamente, é essa a importância. Como a agricultura convencional afeta a microbiologia do solo e de que forma? Então, isso aí até virou meio que tabu, né? Virou uma coisa. Não é que virou tabu, a palavra não é essa. É porque a gente hoje lida com em massa, entendeu? A gente sabe que as pessoas têm conhecimento que a agricultura em larga escala, entendeu? A agricultura em termos de monocultura, ela realmente, em algumas cidades brasileiras, ela realmente predomina. Porém, o que move a cadeia alimentar de produção de alimentos é a agricultura familiar, tá? Então, quando a gente tem a utilização de uma única cultura, ou seja, a monocultura, como a gente mora em Alagoas, Maceió, né, basicamente está falando da capital, mas a gente fala de Alagoas, tá, do estado, a gente sofre com a monocultura da cana-de-açúcar. E aí o que acontece? Quando geralmente a gente só utiliza um determinado tipo de planta, como no caso a que a gente utiliza a cana-de-açúcar, o fato de você utilizar somente uma planta, você acaba por desgastar o solo, tá? De que maneira? Porque a gente vai diminuir o teor de carbono, entendeu? A relação carbono e nitrogênio, tá? Vai ser reduzida no solo, tá? E aí o que acontece? Com a redução dessa relação carbono-nitrogênio no solo, a gente vai ter uma diminuição da matéria orgânica. E a matéria orgânica, ela é quem dá vida ao solo, tá? Por que ela dá vida ao solo? Porque os micro-organismos se utilizam dessa matéria orgânica para sobreviver, tá? Então, eles ficam dependentes, os micro-organismos ficam dependentes. Então, agroecologicamente, é muito mais correto, muito mais interessante, na realidade, a gente ter um policultivo, porque eu vou ter vários tipos de plantas, tá? Que vão, digamos que não vão prejudicar o solo, tá? Na medida que uma planta retirar um nutriente, a outra vai suprir. Então, a gente tem que analisar essa relação. Porque quando a gente tem o uso de defensivos agrícolas, tá? Até quando a gente faz, como é que se diz? Adubações incorretas, nitrogenadas, calagem, correção do solo, etc. Você está prejudicando o solo em excesso, tá? Você está corrigindo o solo, mas você está prejudicando em outras situações. Como, por exemplo, você acaba, entendeu, utilizando agroquímicos e defensivos, você acaba matando os micro-organismos que no solo lá estão. E ali, como eu falei a vocês anteriormente do exemplo da micorriza, os micro-organismos têm uma grande responsabilidade por captar determinados minerais e micro e macronutrientes e fornecer para as plantas. Se eu não tenho disponibilidade, entendeu, desses micro e macronutrientes, por exemplo, como carbono ou nitrogênio, entendeu? Ou se eu utilizei uma adubação nitrogenada exagerada, entendeu? Vou acabar por exterminar micro-organismos que sejam de interesse, tá? Então, por isso que o monocultivo ele não é interessante, tá? Porque ele não dá uma dinâmica, entendeu? Na microbiota do solo. Então, basicamente, eu acho que é isso. Se vocês me entenderam, não sei se eu me fiz entender. Sim, professora, obrigada. Vai lá. Deu sim, professora, para entender. E a última pergunta, né, para a gente finalizar esse bloco de perguntas, qual a relação entre a microbiota e a atmosfera?
Como eu falei a vocês, esse ciclo biogeoquímico, tá? Esses ciclos biogeoquímicos, a depender deles, eles envolvem, tá, a atmosfera. A gente consegue alguns elementos, como nitrogênio, através da atmosfera, oxigênio, através da atmosfera, tá? Então, existem alguns micro-organismos, por exemplo, como as bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico, que se aproveitam, entendeu, desses elementos da atmosfera, entendeu, para poder passar para o solo e do solo, através desses ciclos biogeoquímicos, fornecer esses nutrientes para a planta, tá? Então, por exemplo, o carbono, como eu estava falando com vocês, acho que em off aqui a gente não estava gravando ainda, tá? O carbono, ele é um dos elementos mais fundamentais, entendeu? Está presente na atmosfera, no solo, entendeu? Então, eu tenho uma presença desse nutriente, entendeu? Em várias situações. Até no corpo da gente, no osso, a gente tem presença do carbono em tudo quanto é situação. Tá? Então, ele é um mecanismo mais rápido de transferência global, entendeu? Do CO2 da atmosfera. Tá? Então, por exemplo, o CO2 é transferido da atmosfera, se a gente pensar direitinho, vai para os oceanos, tá? Dos oceanos, pelo contato simples, por exemplo, do CO2 com o carbonato de cálcio que está lá presente nas conchas marítimas, tá? Ele já vai, entendeu? Passar esse carbono o carbono da atmosfera já vai para o mar, tá? Para o oceano, do oceano ele já vai para a parte das conchas marítimas, de lá ele já vai para o solo, tá? Do solo, ele pode se juntar com a extração de combustíveis fósseis, participar da formação de combustíveis fósseis, como o petróleo, que a gente está acostumado, tá? Os animais, tá? Comem as plantas, comem o carbono e que é repassado pela cadeia alimentar, tá? E através dessa respiração do próprio animal, ele é devolvido para a atmosfera. Então, isso é um ciclo. Tá? Então, isso acontece com os outros também. Tá? Quando a gente fala de nitrogênio, a gente também tem o ciclo de nitrogênio, tá? A gente tem o ciclo do fósforo, de forma que também é proveitoso para a gente. E o micro-organismo facilita a disponibilidade desse elemento, tá? Para a planta. Por exemplo, a gente sabe que se a gente fizer várias adubações fosfatadas através do fósforo, já está preconizado, já se sabe que 70% do fósforo que a gente coloca, digamos que a gente coloca 100% de fósforo, que a gente veja que tem uma deficiência de fósforo que geralmente não é deficiência, é porque o fósforo está imóvel lá, tá? Porque o fósforo, a molécula do fósforo, tá, ele tem uma facilidade de se ligar com o alumínio. Então, dentro do solo, ele se encontra com o alumínio e fica imóvel. Então, a planta não consegue retirar. Então, a gente acaba exagerando na adubação fosfatada. Coloca fósforo, entendeu? Então, 70% daquele fósforo vai ficar imóvel. Mesmo que a gente vá gastando dinheiro, o produtor vai gastando dinheiro, o pequeno produtor, digamos que ele tem um incentivo, ou ele realmente tenha guardado alguma reserva e ele vai adubando com fósforo, o fósforo vai ficar indisponível, porque ele tem essa facilidade de se ligar com outros metais dentro do solo, tá? Então, 70% vai ficar imóvel lá, isso vai ter um aproveitamento de 25% do fósforo para as plantas. Beleza? Então, o que acontece? Eu tenho um prejuízo e uma contaminação por tabela, entendeu? Do solo, com excesso de fósforo ali dentro. Eu estou gastando meu dinheiro, eu estou adubando, a planta não vai utilizar, porém, a gente já sabe que existem bactérias que são uma grande contribuição que se descobriu hoje através de biotecnologia, entendeu? Que são os micro-organismos hoje, têm essa capacidade e essa habilidade de fornecer, de disponibilizar esse fósforo que estava imóvel, tá? Para a planta. Então, se a gente pensar ao invés de estar adubando constantemente, entendeu? Contaminando o solo, consequentemente o lençol freático, entendeu? E aí, é um ciclo, continua a cadeia de contaminação. Se a gente pensar em utilizar os micro-organismos, por exemplo, como as bactérias que são solubilizadoras de fosfato, a gente promove o crescimento vegetal, libera aquele fósforo que estava imóvel e não gasta mais com adubação fosfatada, tá? Então, tudo que pode ser feito de maneira que seja menos poluente, menos contaminante, entendeu? Eu acho que é de interesse e de fundamental, teria que ser de fundamental interesse para a agroecologia. Então, professora,
nós gostaríamos de agradecer, né, a participação, porque foi de muita importância e sem falar que a microbiologia é uma área extremamente importante para quem quer ser um agroecólogo, para quem quer se aprofundar ainda mais nas ciências agrárias, nas ciências em si. Tem que estudar microbiologia, galera. Vocês têm que se ligar aí nessa área, porque é muito maravilhosa. E agora nós vamos para o bloco de sugestões bibliográficas ou dicas que a senhora tenha para a galera que está estudando agora. A microbiologia, que está entrando agora no curso de agroecologia, para a galera que está aí querendo participar ativamente do curso. Então, pessoal, é o seguinte, a gente como professor, a gente precisa passar para vocês algumas bibliografias, e essas bibliografias são de extrema importância, mas enquanto microbiologia geral, a gente trabalha com esses livros que eles explicam todas as partes da microbiologia, tá? Tanto a parte de saúde quanto a parte do meio ambiente, entendeu? Elas geralmente estão inseridas nesse livro porque eles são livros de amplo espectro, tá? Mas, porém, a gente encontra livros como Microbiologia do Solo, por exemplo, tá? E aí a gente consegue até encontrar em PDF na internet. Mas, geralmente, eu utilizo o Tortora, famoso, né? Todo mundo lembra dele, tá? Eu sempre disponibilizo para meus alunos em PDF, mas quem quiser comprar o Tortora, leva uma facadinha, ele é meio salgadinho. É um livro bem dinâmico, eu acho ele bem completo e ele engloba todas as áreas para quem quiser, de repente, optar por outra, né? Se descobre em outra área, tá? Eu também tenho a Microbiologia do Brock, tá? Que é outro livro excelente. O Brock é um pouquinho mais complicado. Então, assim, a linguagem do Brock ela é um pouco mais incisiva, um pouco mais trabalhada em termos de... porque a gente, quando a gente fala de leitura, a gente fala de uma leitura mais pesada, mais, entendeu? Então, assim, eu não sei se esse seria o termo, mas eu acho um livro excelente também, tá? Tem o Moreira Siqueira, que é bem fácil, tá? Que a gente encontra. E tem um livro que a gente chama de Sebenta, que é um livro português, tá? De Portugal, que a gente utiliza. Então, como a gente fala português, a gente consegue. E para quem quer entrar nessa parte dos ciclos da bioquímica voltada diretamente à microbiologia, então eu tenho comigo, tá, que isso aí é de bioquímica, o Lenigen, que geralmente é o clássico, é o pai da bioquímica. Então eu, quando estou com alguma dúvida, por exemplo, a gente vai estudar parede celular, entendeu, alguma coisa assim, aí eu vou recorrer à bioquímica, tá, aí eu tenho que ir lá para a bioquímica, vou no Lenigen e abro. Então são ferramentas que a gente utiliza. Sem contar que, pessoal, não esquece os artigos científicos, tá? Se está com algum interesse num determinado assunto, coloca no acadêmico, no Google, tá? E aí vocês vão lá, digita a palavra-chave, entendeu? Microbiologia, mais, tá? Por exemplo, micorriza, mais alguma coisa, produção agroecológica, entendeu? De milho. Então, vocês vão lá, vocês vão encontrar referências atualizadas. Eu geralmente passo para vocês, tento passar trabalho de 5 anos para cá, porque é o que exige, mas tem algumas coisas que são realmente clássicos, então a gente não pode deixar passar. Então, tenta trabalhar, como o Rafael, a Aneline e a Denise me pediram, conselho para vocês que vão se interessar pela agroecologia mais na frente. Dá uma olhada nesses materiais, entendeu? Mais novos, tá? 2020, 2021, 2019, 2018, tá? Para poder se atualizar. Tem muito material, entendeu? Da Ana Primavesi, que a gente vê, entendeu? Que eu acabei de ler um artigo dela recente, tá? A gente encontra muita coisa boa, entendeu? Em artigo, a gente não precisa só ficar no livro, porque o livro realmente, como eu falei para vocês, se torna às vezes pesado e enfadonho. Então, assim, às vezes um artigo ele é bem legal. Então, assim, eu gosto de trabalhar bastante com artigo, tá? No mais, meninos, estou aqui, o que precisarem de mim, tá lindo. O Green on the Brain de vocês está maravilhoso, tá verde, tá lindo, o cérebro de vocês está maravilhoso, tá? Meus parabéns pela iniciativa. Vocês continuam sendo uns amores, né? A minha primeira turma, quando eu entrei na universidade, e vocês continuam me surpreendendo, tá? Um beijo em vocês. Valeu, professora. A gente que agradece a participação, a disponibilidade e o interesse de ajudar a gente a colocar esse projeto para frente, né? Aneline e Denise podem ficar à vontade para falar, tá, meninas? E eu vou deixar vocês encerrar esse episódio, viu? Vocês duas.
Eu agradeço pela senhora ter aceitado o convite, né? Ter ajudado a gente a dar esse início do projeto, né? Porque poucos professores têm essa oportunidade, sei lá, de ajudar a gente. Então, a gente tá morrendo de saudade, né, da senhora. Obrigada, meus amores. E é isso, como sempre, né? Muito bem atenciosa, muito maravilhosa e tudo mais. Assim eu morro de vergonha com vocês, não tem jeito, né? Não, professora, a gente também morre, né? Porque é difícil ver um professor falar assim com os alunos. A senhora é bem carinhosa com a gente. É bem difícil. Obrigada, meus amores. Ana Helene, quero ouvir sua voz também. Fala comigo. Pronto, queria agradecer pela disponibilidade da senhora, pela atenção, pela super explicação, por continuar sendo essa professora maravilhosa que a senhora foi desde o comecinho. Obrigada a vocês, meninas. Você não sabe quanto falta. Sentindo falta de vocês nessa pandemia. Sentindo falta de vocês na pandemia, né? Com certeza, É professora. verdade, muita. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio com a professora Yamina. Não se esquece de conferir as nossas plataformas, tá? Tá tudo aqui embaixo, se você estiver escutando o podcast. Se você estiver no canal, você já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, as coisas de sempre que todo mundo pede e que nós estamos tentando divergir essa onda de igual. E se você também tiver interesse, você pode clicar no link do Linktree, que tem todas as informações lá. É tudo bem controverso, é link do Linktree, é tudo coisado. É isso, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio do programa Sessão Green on the Brain, aqui no Green on the Brain Podcast.